Yahushua, what a beautiful name. Son of Yah, Son of Man, Lamb that was slain. Joy and peace, strength and hope, grace that blows all fear away. Yahushua, what a beautiful name. Shalom, abraço do Eterno, fique com todos em nome de Yahushua. Nós sabemos que a Bíblia, no Novo Testamento, ela contém, depois dos 4 evangelhos, muitos livros chamados epístolas, a maioria escritas pelo apóstolo Paulo, ou apóstolo São Paulo. E nessas epístolas existem exortações, repreensões, reclamações, discussões, dissensões, por causa dos pecados e das iniquidades provocadas pelos cristãos, não é isso? Quando um pastor, uma dirigente de círculo de oração, ela pega a Bíblia no Novo Testamento e abre nas cartas de Paulo, nas epístolas aos Coríntios, aí ela exorta a igreja por causa da idolatria. Por exemplo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ou aquela passagem que fala sobre a fornicação que existe, o que existia entre aquele povo, que nem entre os gentios, que tinha um dos cristãos que estava possuindo a sua própria madrasta. Tem também aquela passagem que os cristãos tinham contendas, e quando eles contendiam, eles iam para a justiça, eles iam procurar alguém da parte dos magistrados, do sinédrio, para tratar suas causas, ao invés de procurar alguém que tinha menos estima, pelo menos na igreja, tá entendendo? Para resolver a sua situação. Quando não era isso, eram os crentes que participavam de mesas lá do Senhor, né? A mesa do Senhor, e participava também das mesas dos demônios, comia comida na igreja e depois ia para lugares onde os cultos aos demônios eram feitos, tá entendendo? Eram praticados, chegava lá e comia aquela mesma comida. Então o que é que ocorre? Aí a gente pensa assim, se os crentes façam todas aquelas coisas e os cristãos usam essa mensagem para pregar para os crentes ou exortar as igrejas, os ministérios, as assembleias, as batistas, as adventistas, acerca dessas iniquidades que os crentes praticavam, ainda continuam praticando, já que a palavra hoje ela fala para o crente. Se nós formos originalizar essas palavras e levar para a Brit Hadashah, levar para as escrituras sagradas, para quem essas mensagens eram dirigidas? E aí? Quem tem condições de deixar nos comentários essa mensagem? Entendendo? Eu prefiro adiantar. Essas mensagens que tem nas epístolas, que tem nas cartas do apóstolo, nas escrituras, que chamam Sefer, que chamam epístola dos Shilishim, que chamam, entendendo? Livros, que chamam epístolas. Estas mensagens dentro das escrituras nada mais é exortação, conserto, repreensão para os remanescentes, já que nos tempos antigos não haviam cristãos, não haviam evangélicos, não havia igreja evangélica, e sim havia a Bezorá de Yahushua HaMashiach, ou seja, Yahushua foi o homem preto que desceu à terra, pregou a Bezorá, a promessa para os Yashurulitas, e lá ele foi sacrificado, porque não foi reconhecido pelos romanos, nem pelo império, pelo sistema da época. Então ele foi sacrificado, derramou seu sangue, mas ressuscitou, tá entendendo? E deixou poder para os Talmidim, que mais tarde se tornou Shilishim. E aí, que foi que aconteceu?
E Yahu arrebatou para si e ele derramou poder para os Shilishim, para que eles pregassem a Bessorá para os Yahudim. E aí, o que é que ocorre? Os Yahudim começam a se converter a Yahushua, começam a criar os ajuntamentos, as congregações, ao invés de congregar em sinagogas, em templos e abadias como antigamente, entendendo? Como os fariseus, eles se juntavam em casas, ele tinha seus próprios imóveis, suas próprias propriedades que eles separavam para ali cultuar a Yahweh, para ali dar culto, prestar homenagem ao Todo-Poderoso na presença de Yahushua HaMashiach, o Salvador. E aí é que começavam os problemas a acontecer. Os remanescentes começavam a adulterar, começavam a brigar, começavam a contender, começavam a se dividir. Não, eu sou da igreja de Shaul. Não, eu sou da igreja de Kefa. Não, eu sou da igreja de Apolos. Não, eu sou da igreja de Crestos. Não, eu sou da igreja tá entendendo? Então começou a divisão ali. Os remanescentes eram que abusavam das suas madrastas. E aí, os próprios remanescentes que tinham mais respeito, que tinham mais sabedoria, mais entendimento, ou às vezes era o chefe da família, da propriedade, não tomava a paternidade para que assim fosse repreendido aquele remanescente que estava cometendo o pecado, tá entendendo? A fornicação. Entendendo? Eram os remanescentes que estavam participando da mesa de Yahushua e da mesa de Satanás. Ao mesmo tempo que eles se juntavam em Yahushua para fazer uma refeição e ali apresentar a Yahushua aquela refeição e se alimentar na presença do Eterno, dando ações de graças, dando louvor a seu Salvador, eles também iam para os lugares onde se cultuava deuses estranhos, e ali eles também se participavam daquelas mesas e comiam aquelas comidas. Tá entendendo? Então, toda a mensagem do Novo Testamento e todas as epístolas que tem nas Escrituras foram dirigidas aos remanescentes. Todos os concertos, todas as repreensões que foram dadas nas Escrituras, nas epístolas, foram dadas aos remanescentes. E quem cometia todos aqueles pecados, sacrilégio, hipocrisia, fornicação, entendendo? Idolatria, entendendo? Prostituição, como Shaul Hachalia falou assim: já por carta vos escrevo, para que não se associe com os prostitutos, não os prostitutos desse mundo, nem os devassos, nem os beberrões, nem os roubadores, porque seria necessário sair do mundo, mas aqueles que se dizendo irmãos, que for idólatra, beberrão, roubador, devasso, prostituto, nem comas com eles. Eles estavam falando dos remanescentes, não estavam falando de cristão, não. Tá entendendo? Mas hoje os remanescentes querem jogar a culpa para cima dos crentes, porque na Bíblia Sagrada, tá entendendo? As mensagens interpoladas foram dirigidas para os crentes. Aí do mesmo jeito que o pastor e a dirigente de oração pegam uma epístola dessa aí, tampa a espada no crente, os remanescentes também querem tampar a espada no crente. Mas essa mensagem não foi para os crentes, não. Essas mensagens foram para os remanescentes que cometiam todas aquelas iniquidades ali, em Corintiá, em Efesiá, em Galaciá, em Filipensiá, em Tessaloniquiá, em todos os lugares em que tinha remanescentes que tinham a palavra de Yahweh e o testemunho de Yahushua HaMashiach. Eram esses que cometiam essas iniquidades, e Shaul Hachalia dava a repreensão através de cartas. Mandava Teitus, mandava Tinteus, mandava Felemon e mandava outros Shilishim, que eram seus Ben Emuná, que eram seus filhos na fé, tá entendendo? Como é chamado aqui, filhos na fé. Então eles mandavam esses jovens que estavam começando a vida agora na presença de Yahushua, um ministério de pregação e ensinamento na presença de Yahushua. E aí eles faziam o quê? Eles mandavam esses homens e até aquela igreja, aquela congregação, aquele ajuntamento naquela cidade, porque as igrejas na cidade, não ministérios colocados em tempos de alvenaria. Cada cidade, eu estou aqui na cidade de Caém, eu estou aqui debaixo da ponte que está sobre o rio Caém, eu estou aqui sobre o rio Caém. Então Caém é uma cidade.
Então Caém tinha uma igreja. Mas lá na frente nós temos Quebra-Coco. Quebra-Coco é uma outra igreja. Aí quando chegamos lá mais na frente, temos Serra Pequena. Serra Pequena já é outra igreja. Aí entramos à direita, à esquerda, temos Paulista, Povoado de Paulista, também é outra igreja. Se formos seguindo para Saúde, é outra igreja. Se voltarmos para Jacobina, é outra igreja. Então cada cidade havia uma igreja. E era nessas igrejas que havia as gafes, que havia as iniquidades, que havia os vacilos, as vacilações, os erros, e eram os remanescentes que cometiam esses erros. Tá entendendo? E era aos remanescentes que eram dirigidas as cartas do Talmidim Shaul. Que assim seja. Então, abraço do Eterno fique com todos. Se alguém tem alguma dúvida, deixe nos seus comentários. Se alguém tem outra visão acerca disso, deixe também nos seus comentários. Curta, compartilhe, se inscreva e ajudem o canal, que o canal é carente, viu? Ajudem o canal, que o canal é carente, precisa de ajuda para crescer, precisa de material para poder crescer. Nós estamos expandindo, nós estamos agora viajando, indo para várias cidades, tá entendendo? Fazer o trabalho de Arro, levar a palavra de Arro, tá entendendo? Invadindo as igrejas evangélicas aí, derrubando os dogmas cristãos e convencendo pessoas do pecado através, tá entendendo? Do cristianismo. Então precisamos de recursos, tem lugar que tem buracos terríveis que o carro não consegue nem passar. Aí a gente tem que deixar o carro cá embaixo e ir caminhando até lá para poder levar a palavra de Arro e para, tá entendendo? Louvar e engrandecer o nome do Eterno na pessoa bendita de Yahushua HaMashiach. Então ajudem o canal, tá entendendo? Então, só para capitular, as mensagens que tem na Brit Hadashah não é para os crentes. O conserto, a repreensão, tudo que tem ali, todo aquele conteúdo que tem, o pecado, a repreensão, o conserto, tá entendendo? As mensagens, tudo era para o povo preto que habitava em Yahushua naquela época, na presença de Yahushua HaMashiach. Que abraço do Eterno. Fique com todos, hein?